Olá! A história de hoje será um fato real e verdadeiro de quilos mortais. Nesta jornada que estamos prestes a empreender, o foco recai sobre uma realidade que, embora muitas vezes invisível, assombra a vida de inúmeras pessoas. Falamos de um drama silencioso, de batalhas travadas em ambientes íntimos, onde o corpo se torna um campo de batalha e a esperança um bem cada vez mais escasso. Quantas vezes em nosso cotidiano nos deparamos com pequenas dores, desconfortos que ignoramos, sintomas que minimizamos, atribuindo-os ao cansaço, ao estresse, à rotina implacável. Acreditamos que são contratempos passageiros, pequenos incômodos que a vida moderna nos impõe. Mas e se essas pequenas manifestações forem, na verdade, os primeiros sinais de um abismo que se aproxima, um prenúncio de uma batalha árdua pela própria existência? A história que se desenrola diante de nós é um retrato pungente dessa luta, um testemunho de resiliência e desespero enraizado em um problema de saúde que, infelizmente, ainda é cercado por estigma e falta de informação. A obesidade mórbida e suas devastadoras consequências. A sociedade, em sua pressa e superficialidade, muitas vezes julga sem compreender, condena sem conhecer as profundezas de cada história. O peso excessivo é visto não como uma doença complexa, mas como uma falha de caráter, uma falta de disciplina. Essa narrativa distorcida ignora as complexas teias de fatores genéticos, psicológicos e ambientais que levam um indivíduo a um estado de dependência extrema, onde o corpo se torna uma prisão e a mobilidade um luxo inatingível. A protagonista desta narrativa, que chamaremos de Shan, personifica essa luta, sua vida, reduzida a um espaço confinado, a uma cama que se tornou seu universo, é um espelho das dificuldades enfrentadas por aqueles que perdem o controle sobre seus próprios corpos e, consequentemente, sobre suas vidas. A esperança, que teima em residir em um recanto de seu ser, é um fio tênue que a impede de sucumbir completamente ao desespero. O que acontece quando a própria comida, fonte de sustento e para muitos de conforto, se transforma na arma que destrói a saúde e a autonomia? Quando o prazer efêmero de uma refeição se torna o combustível de um ciclo vicioso de dor, isolamento e sofrimento? A história de Shan é um mergulho profundo nessa dualidade, explorando como hábitos alimentares enraizados em traumas de infância e em mecanismos de enfrentamento disfuncionais podem levar a um ponto de não retorno. A dependência total do marido, Simon, que se tornou seu cuidador, seu braço direito e seu alicerce, adiciona uma camada de complexidade à sua condição. Essa interdependência, embora movida por amor e dever, levanta questões sobre a dinâmica de poder e as consequências a longo prazo, quando a saúde da pessoa amada começa a ser recuperada. O que acontece com o cuidador quando o cuidado deixa de ser a sua razão de ser? Você já parou para pensar em como pequenas escolhas diárias podem moldar o destino de uma pessoa? Em como a relação com a comida, que para alguns é apenas um prazer momentâneo, pode se tornar uma armadilha mortal para outros? A história de Shan nos convida a refletir sobre essas questões, a olhar para além do óbvio e a reconhecer a gravidade de condições que, por falta de informação ou por preconceito, são frequentemente negligenciadas. A dor física constante, a impossibilidade de realizar tarefas simples, o isolamento social, tudo isso compõe o quadro de uma existência marcada pela luta contra um corpo que se tornou um inimigo. É nesse cenário de vulnerabilidade que a esperança de uma mudança radical, de uma intervenção médica capaz de reverter o quadro, começa a despontar, trazendo consigo uma nova onda de desafios e incertezas. De onde você está assistindo aos nossos vídeos? Diga-nos nos comentários.
E se você se identifica com a força de superação que a história de Sean representa, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos desdobramentos. A trajetória de Sean, marcada por uma luta contra o peso que se estende por décadas, revela um padrão preocupante: a relação intrínseca entre traumas infantis e distúrbios alimentares. A infância de Sean foi um turbilhão de instabilidade e incertezas. O divórcio dos pais, a sucessão de diferentes lares e a perda de figuras de apoio, como a madrasta que representava um porto seguro, criaram um terreno fértil para o desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento disfuncionais. A comida, nesse contexto, deixou de ser apenas um alimento para se tornar um refúgio, uma fonte de consolo em meio à solidão e à falta de controle. Essa busca incessante por alívio emocional através da alimentação é um fenômeno amplamente documentado na psicologia, onde a ação de comer pode desencadear a liberação de neurotransmissores associados ao prazer e ao bem-estar, ainda que temporariamente. O peso de Sean atingiu níveis alarmantes desde muito cedo. Aos 7 anos, já com 50 quilos, e aos 13, ultrapassando os 110 quilos, ela se tornou um exemplo de como a dificuldade em lidar com as adversidades emocionais pode se manifestar de forma física e devastadora. A desnutrição e a escassez de alimentos em um período posterior de sua vida, paradoxalmente, intensificaram sua compulsão alimentar, transformando a geladeira em um cofre trancado, um símbolo da privação que alimentava ainda mais seu desejo insaciável. Essa situação extrema, onde a própria família a rejeita, culminando em um abandono judicial, é um golpe brutal que aprofunda seu sentimento de desamparo e solidão. Cada tentativa de encontrar um lar, um lugar seguro, culminava em novas perdas, reforçando a ideia de que a comida seria sua única companhia constante e confiável. Aos 17 anos, ao concluir o ensino médio, Sean já pesava mais de 200 quilos. A transição para a vida adulta, em vez de trazer alívio, trouxe novos desafios. A perda do emprego e a subsequente expulsão da casa de suas amigas a levaram a um ponto crítico: uma tentativa de suicídio. Esse episódio, embora trágico, serviu como um divisor de águas. Aos 22 anos, com 236 quilos, ela se confrontou com a dura realidade de que seu peso estava fora de controle, ameaçando sua própria vida. Foi nesse momento de profunda crise que a vida lhe apresentou uma nova possibilidade: Simon. O encontro online, mediado por interesses comuns como jogos, abriu uma janela para uma nova conexão humana, um vislumbre de esperança em meio ao desespero. A personalidade de Sean, sua beleza interior, cativaram Simon, que via nela muito mais do que o peso que a aprisionava. A relação com Simon, iniciada nas redes sociais e culminando em casamento, trouxe um novo elemento à vida de Sean: o apoio incondicional de um parceiro que se tornou seu cuidador principal. Simon assumiu integralmente as responsabilidades do dia a dia, desde o preparo das refeições até a assistência nas necessidades mais básicas. Essa dedicação, embora admirável, levanta uma questão crucial: a dependência total pode se tornar uma barreira para a recuperação? A dinâmica entre paciente e cuidador, especialmente quando há um vínculo afetivo tão forte, pode criar uma interdependência que, em alguns casos, dificulta a autonomia do indivíduo. A possibilidade de Sean recuperar sua mobilidade e independência pode, paradoxalmente, representar uma mudança significativa na vida de Simon, levantando dúvidas sobre a sustentabilidade de longo prazo de sua relação caso a recuperação ocorra plenamente. O peso de Sean continuou a aumentar, ultrapassando a marca dos 270 quilos e, posteriormente, os 300 quilos. O medo de não acordar mais, de ser encontrada sem vida por Simon, tornou-se um fantasma constante em sua mente.
A consciência de que cada garfada era um passo em direção à autodestruição era um fardo insuportável. A busca por ajuda profissional tornou-se então uma necessidade premente. A sugestão do pai, que havia passado por uma cirurgia bariátrica, de procurar o renomado Dr. Now em Houston, reacendeu uma chama de esperança. A perspectiva de uma intervenção cirúrgica, a possibilidade de reverter um quadro que parecia irreversível, trouxe um novo fôlego para Shan, impulsionando-a a considerar uma mudança radical em sua vida, mesmo que o medo e a dúvida ainda pairassem no ar. A consulta com o Dr. Nardan, realizada de forma virtual, representou o primeiro passo concreto de Shan em direção a uma possível salvação. O médico, com sua abordagem direta e experiente, delineou um plano inicial que, embora desafiador, trazia consigo a promessa de resultados tangíveis. A dieta de 100 calorias diárias, focada em proteínas e com baixo teor de carboidratos, era uma estratégia radical, projetada para induzir uma perda de peso rápida e significativa, preparando o corpo de Shan para a cirurgia bariátrica. Essa abordagem, conhecida como dieta de muito baixa caloria, VLCD, na sigla em inglês, é frequentemente utilizada em protocolos de tratamento para a obesidade mórbida, visando reduzir o volume do fígado e a gordura visceral, facilitando assim o procedimento cirúrgico e diminuindo os riscos associados. O Dr. Nardan enfatizou a importância da disciplina e do comprometimento, deixando claro que a cirurgia seria apenas uma ferramenta e não a cura definitiva, dependendo intrinsecamente das escolhas e esforços contínuos de Shan. A implementação dessa dieta restritiva exigiu uma adaptação profunda na rotina de Shan e, crucialmente, de Simon. A preparação das refeições tornou-se uma tarefa ainda mais complexa, demandando precisão e conhecimento sobre os alimentos permitidos e suas quantidades. Cada porção era pesada com rigor, cada ingrediente avaliado sob a ótica das 100 calorias diárias. O aprendizado mútuo sobre os alimentos aprovados pelo Dr. Nardan era um processo contínuo. Houve, sem dúvida, momentos de dificuldade, dias em que a fome se tornava quase insuportável, e a tentação de recorrer aos velhos hábitos era imensa. No entanto, a determinação de Shan, fortalecida pela perspectiva da cirurgia e pelo apoio de Simon, a impulsionou a seguir em frente. Os exercícios físicos, igualmente prescritos pelo médico, adicionavam outra camada de desafio. Levantar e caminhar pelo menos 2 vezes ao dia, mesmo com a limitação de mobilidade e o medo de quedas, tornava-se um ritual diário. A fome pós-exercício, um efeito colateral comum em dietas restritivas, testava a resiliência de Shan, mas a cada pequena vitória, a cada passo dado, a confiança em sua capacidade de mudança se fortalecia. A relação com Simon, nesse novo contexto, passou por uma reconfiguração sutil. Ele não era apenas o cuidador, mas um parceiro ativo na jornada de Shan rumo à saúde. A preparação das refeições, o acompanhamento nos exercícios, o incentivo constante, tudo isso demonstrava um engajamento profundo em seu bem-estar. Contudo, a dinâmica de interdependência, antes focada em manter o status quo, agora se voltava para a superação. A preocupação de Simon em relação à perda de sua função de cuidador, caso Shan emagrecesse significativamente, pairava no ar, embora ele expressasse total apoio. Essa ambivalência é um aspecto psicológico complexo em relacionamentos de cuidado, onde a recuperação do paciente pode gerar sentimentos de perda de propósito ou de identidade no cuidador. No entanto, o amor e a dedicação de Simon pareciam genuínos, e seu compromisso em fazer o que fosse preciso para a saúde de Shan era evidente. A necessidade de se deslocar para Houston para a consulta presencial com o Dr. Nardan representou um obstáculo logístico monumental. A viagem de 17 horas exigia um planejamento meticuloso, dada a condição física de Shan.
A cadeira motorizada, sua principal ferramenta de locomoção, era incompatível com as portas estreitas de sua residência, forçando a necessidade de um plano alternativo para sair de casa. O transporte em um veículo adequado, algo que Sean não fazia há uma década, era outra fonte de apreensão. A logística de acomodá-la em uma minivan alugada, com a ajuda de um lençol para auxiliá-la a se mover, evidenciava a magnitude do desafio. A presença de familiares e vizinhos, como Jake, Sarah e seu pai, adicionava um elemento de apoio comunitário, mas também sublinhava a necessidade de uma rede de suporte robusta para lidar com os imprevistos de uma viagem tão complexa. A cada manobra, a cada movimento, o corpo de Sean demonstrava a sua fragilidade e a dor se tornava uma constante, testando seus limites físicos e emocionais. A viagem em si já se configurava como um rito de passagem, um prenúncio das batalhas que ainda estavam por vir. A chegada em Houston marca um ponto de inflexão na jornada de Sean. A consulta presencial com o Dr. Nardin, após a viagem extenuante, não é apenas um encontro médico, mas a concretização de uma esperança alimentada por meses de esforço e sacrifício. O ambiente clínico, embora familiarizado com casos de obesidade extrema, apresenta um novo conjunto de desafios. A logística para mover Sean da minivan para a maca e, subsequentemente, para a sala de avaliação, exige uma equipe coordenada e um cuidado extremo para evitar qualquer lesão adicional. A própria sala de exames é adaptada, com equipamentos reforçados e espaço ampliado, um testemunho visual da magnitude do problema que está sendo abordado. O Dr. Nardin, com sua objetividade característica, inicia a avaliação física. A pesagem oficial, realizada em uma balança industrial especialmente projetada, confirma o peso de Sean em 307 quilos, um número que, embora chocante, já era esperado. O que surpreende, no entanto, é a avaliação da composição corporal e a análise dos sinais vitais. A pressão arterial de Sean está perigosamente elevada e os exames de sangue revelam marcadores inflamatórios e metabólicos alterados, indicando um corpo sob estresse crônico. A capacidade de locomoção, limitada a poucos passos com auxílio, é reavaliada em um ambiente controlado, onde cada movimento é monitorado para identificar pontos de dor e limitações específicas. A equipe médica, composta por nutricionistas, fisioterapeutas e enfermeiros especializados, começa a traçar um plano de ação detalhado, que vai além da cirurgia. Uma nova camada de complexidade surge com a avaliação psicológica. A psicóloga da equipe, doutora Helena Petrova, uma profissional com vasta experiência em transtornos alimentares e questões de saúde mental associadas à obesidade, inicia uma série de sessões com Sean. A doutora Petrova busca compreender as raízes emocionais mais profundas de sua compulsão alimentar, explorando os traumas de infância e os mecanismos de enfrentamento que se desenvolveram ao longo dos anos. Ela introduz técnicas de terapia comportamental dialética, DBT, focadas em ensinar Sean a regular suas emoções, tolerar o sofrimento e desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal mais saudáveis, independentemente da comida. Essa abordagem terapêutica é crucial, pois reconhece que a cirurgia bariátrica, por si só, não aborda as causas psicológicas subjacentes da obesidade. Paralelamente, o fisioterapeuta Dr. Marcos Almeida desenvolve um programa de reabilitação física adaptado às capacidades atuais de Sean. O foco inicial não é a perda de peso, mas sim o fortalecimento muscular, a melhora da resistência e o aumento gradual da mobilidade.
Exercícios de baixo impacto, realizados em sessões curtas e frequentes, são introduzidos, sempre com a supervisão atenta para prevenir quedas e lesões. A ideia é preparar o corpo de Sean para os rigores da cirurgia e para o processo de recuperação pós-operatória, onde a mobilidade será fundamental para a reabilitação. Cada pequeno progresso, como conseguir se sentar por um período mais longo ou dar alguns passos adicionais, é celebrado como uma vitória significativa, reforçando a confiança de Sean em sua capacidade de recuperação. A dieta de 100 calorias que Sean vinha seguindo em casa é reavaliada pela nutricionista da equipe, a doutora Sofia Mendes. Ela explica que, embora eficaz para a perda de peso inicial, essa dieta precisa ser transicionada para um plano alimentar mais sustentável a longo prazo, que forneça os nutrientes essenciais para a recuperação e a manutenção da saúde. A doutora Mendes introduz o conceito de refeições balanceadas e controladas em porção, focando em alimentos integrais, proteínas magras e vegetais, e ensinando Sean a interpretar rótulos nutricionais e a planejar suas refeições de forma consciente. Ela também aborda a importância da hidratação e da suplementação de vitaminas e minerais, essenciais após a cirurgia bariátrica. O papel de Simon nessa nova fase é redefinido. Ele é incentivado a participar ativamente das sessões de aconselhamento nutricional e psicológico, aprendendo a apoiar Sean de forma mais eficaz, sem, no entanto, criar uma dependência excessiva. A doutora Petrova o orienta sobre como identificar e lidar com os gatilhos emocionais de Sean e como encorajá-la a buscar estratégias de enfrentamento alternativas à comida. A relação deles é vista como uma parceria, onde ambos precisam se adaptar e crescer juntos. A equipe médica reconhece que a recuperação de Sean não é apenas um processo físico, mas uma transformação holística que envolve corpo, mente e relacionamentos. A complexidade da situação de Sean exige uma abordagem multidisciplinar, onde cada profissional contribui com sua expertise para construir um caminho de cura e reintegração social. A preparação para a cirurgia bariátrica, contudo, vai além dos aspectos físicos e nutricionais. Ela mergulha profundamente na esfera psicológica e comportamental. A doutora Petrova, com sua abordagem empática e perspicaz, inicia um trabalho intensivo com Sean, focando na identificação e desconstrução dos padrões de pensamento que perpetuam o ciclo de compulsão alimentar. Uma das estratégias empregadas é a reestruturação cognitiva, onde Sean aprende a reconhecer e desafiar pensamentos distorcidos, como a crença de que a comida é a única fonte de conforto ou recompensa. Por exemplo, quando um pensamento como "eu tive um dia difícil, mereço comer algo para me sentir melhor" surge, a doutora Petrova a orienta a questionar essa necessidade automática, explorando alternativas mais saudáveis para lidar com o estresse, como exercícios de respiração profunda, meditação guiada ou até mesmo uma conversa franca com Simon. Outro pilar fundamental desse acompanhamento é o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento adaptativas. Sean está aprendendo a associar gatilhos emocionais, como a solidão ou a ansiedade, a comportamentos que não envolvam a alimentação. Uma nova ferramenta introduzida é um diário de emoções e gatilhos, onde ela é incentivada a registrar não apenas o que come, mas também como se sente antes, durante e depois de comer. Essa prática visa criar uma maior autoconsciência, permitindo que ela identifique padrões recorrentes e desenvolva respostas mais construtivas. Por exemplo, se ela registra sentir-se ansiosa antes de comer um doce, pode, em vez de ceder à compulsão, optar por ligar para um amigo, ouvir música relaxante ou dedicar-se a um hobby que antes lhe dava prazer, como o desenho, que foi abandonado há muito tempo.
O papel de Simon nesse processo terapêutico é igualmente crucial. Em sessões conjuntas, ele aprende a reconhecer os sinais de estresse ou desconforto emocional de Sean e a oferecer suporte de maneiras que não reforcem os comportamentos alimentares disfuncionais. Em vez de simplesmente oferecer comida como um gesto de carinho, ele é encorajado a propor atividades conjuntas que promovam o bem-estar emocional, como assistir a um filme juntos, caminhar, mesmo que curtas distâncias, ou simplesmente conversar sobre o dia. A dinâmica de cuidador-paciente está sendo gradualmente transformada em uma parceria de equipe de saúde, onde ambos trabalham em prol de um objetivo comum: a recuperação integral de Sean. Essa colaboração mútua é vital para garantir que as mudanças implementadas sejam sustentáveis a longo prazo. Além disso, a equipe médica está introduzindo Sean a um novo conceito: a Mindful Eating, ou alimentação consciente. Essa prática envolve prestar atenção plena à experiência de comer, saboreando cada bocado, reconhecendo as sensações físicas de fome e saciedade e comendo sem distrações. Em vez de devorar a comida rapidamente em frente à televisão, Sean está sendo incentivada a sentar-se à mesa, observar a aparência da comida, sentir seu aroma e apreciar sua textura e sabor. Essa abordagem visa não apenas melhorar a digestão e a absorção de nutrientes, mas também reestabelecer uma relação mais saudável e respeitosa com os alimentos, transformando a refeição de um ato compulsivo em um momento de prazer e autoconsciência. A introdução de pequenas porções de alimentos visualmente atraentes e com texturas variadas tem sido uma tática para estimular essa conexão sensorial com a comida. A preparação para a cirurgia também envolve a antecipação dos desafios pós-operatórios. O Dr. Nardan e sua equipe explicam detalhadamente as mudanças na dieta após o procedimento, a importância da adesão rigorosa às novas recomendações nutricionais e a necessidade de acompanhamento médico contínuo. Sean é informada sobre os possíveis efeitos colaterais, como náuseas, fadiga e desconforto, e sobre as estratégias para gerenciá-los. A expectativa é que, após a cirurgia, a capacidade de Sean de se alimentar de forma controlada e a consequente perda de peso abrirão novas avenidas para a reabilitação física e psicológica, permitindo que ela retome atividades que antes eram impossíveis, como passear ao ar livre ou participar de eventos sociais. A equipe ressalta que a cirurgia é apenas o início de uma longa jornada de transformação e que o sucesso a longo prazo dependerá do comprometimento contínuo de Sean com as mudanças de estilo de vida. O período pré-cirúrgico é um caldeirão de emoções e expectativas, onde a esperança de uma nova vida se mistura à ansiedade do desconhecido. Para Sean, essa fase é marcada por uma rigorosa rotina de exames e avaliações que vão muito além do físico. A equipe médica, sob a liderança do Dr. Nardan, está focada em garantir que ela esteja em condições ótimas para o procedimento, mas também em prepará-la psicologicamente para as transformações que virão. Os exames cardiológicos, por exemplo, são extensivos, incluindo eletrocardiogramas, ecocardiogramas e testes de estresse, avaliando a capacidade do coração de suportar a cirurgia e o subsequente processo de recuperação. As preocupações com a apneia do sono, uma condição comum em pacientes com obesidade mórbida, também são investigadas através de estudos do sono e um plano de tratamento que pode incluir o uso de um CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, é elaborado caso necessário. Paralelamente, a dimensão nutricional ganha contornos ainda mais específicos.
A doutora Sofia Mendes introduz um plano alimentar pré-operatório ainda mais restritivo, focado em reduzir o tamanho do fígado e a gordura abdominal. Essa dieta, composta por líquidos claros e suplementos proteicos, visa otimizar o ambiente cirúrgico e diminuir os riscos de complicações. A adaptação a essa nova fase alimentar é desafiadora, mas Sean, agora com um objetivo mais palpável, demonstra uma disciplina renovada. A equipe de enfermagem, por sua vez, desempenha um papel vital na educação de Sean sobre os cuidados pós-operatórios imediatos. Ela é instruída sobre a mobilização precoce, a importância da higiene e os sinais de alerta para possíveis infecções ou complicações. A simulação de cenários pós-cirúrgicos, como a movimentação na cama e o uso de dispositivos de assistência, ajuda a diminuir a apreensão e a aumentar sua confiança. O aspecto psicológico, sob a orientação da doutora Petrova, aprofunda-se na gestão das expectativas. Discute-se abertamente que a cirurgia bariátrica não é uma solução mágica, mas sim uma ferramenta poderosa que, quando combinada com mudanças de estilo de vida sustentadas, pode levar a resultados transformadores. A doutora Petrova trabalha com Sean a resiliência emocional, preparando-a para os inevitáveis platôs de perda de peso e para os desafios emocionais que podem surgir à medida que sua autoimagem e suas interações sociais se modificam. A relação com Simon também é um foco constante. Eles exploram juntos como a mudança física de Sean impactará a dinâmica do relacionamento, incentivando a comunicação aberta e a adaptação mútua. Simon é encorajado a manter seu papel de apoio, mas também a incentivar a crescente independência de Sean, um elemento frequentemente negligenciado na preparação para a cirurgia bariátrica é o planejamento logístico para o período de recuperação em casa. A equipe social do hospital auxilia Sean e Simon a organizar o ambiente doméstico para acomodar as necessidades de Sean nos primeiros dias e semanas pós-cirurgia. Isso pode incluir a adaptação do banheiro, a organização de alimentos e medicamentos e a garantia de que haja auxílio disponível para as tarefas diárias. A antecipação desses detalhes práticos visa minimizar o estresse e permitir que Sean se concentre em sua recuperação física e emocional. A jornada até aqui tem sido árdua, mas a iminência da cirurgia traz um senso de propósito renovado, transformando a ansiedade em uma determinação focada na conquista de uma vida mais saudável e plena. O dia da cirurgia amanhece com uma atmosfera de expectativa palpável. Sean, apesar da tranquilidade aparente, sente um turbilhão de emoções. A equipe médica, já em ação desde as primeiras horas da manhã, revisa os últimos detalhes do procedimento. O Dr. Nardan, com sua calma característica, conduz uma breve reunião com os cirurgiões, anestesistas e a equipe de enfermagem, detalhando o plano operatório, os riscos potenciais e as estratégias de contingência. A precisão e a coordenação de cada membro da equipe são essenciais, pois a complexidade da cirurgia em um corpo com obesidade mórbida exige um nível excepcional de perícia e atenção. A cirurgia bariátrica, neste caso específico, será uma gastrectomia vertical, sleeve, um procedimento que visa reduzir drasticamente o volume do estômago, limitando a ingestão de alimentos e promovendo uma sensação de saciedade precoce. A escolha desta técnica, em detrimento de outras, como o bypass gástrico, está relacionada a fatores como a menor complexidade técnica em casos de obesidade extrema e a menor incidência de deficiências nutricionais a longo prazo, embora ambas exijam adaptações dietéticas rigorosas. Após a preparação final, Sean é conduzida à sala de cirurgia. A anestesia é administrada com cuidado e a equipe inicia o procedimento laparoscópico.
Pequenas incisões são feitas no abdômen, através das quais instrumentos cirúrgicos minimamente invasivos e uma câmera são introduzidos. Essa abordagem, que utiliza pequenas aberturas em vez de uma grande incisão, minimiza o trauma tecidual, acelera a recuperação e reduz o risco de infecções. O Dr. Naardan, guiado pelas imagens de alta definição transmitidas pela câmera, remove cuidadosamente cerca de 75% do estômago de Sean, remodelando-o em um formato tubular semelhante a uma manga. A precisão dos movimentos é crucial para garantir a integridade de outras estruturas abdominais e evitar complicações, como vazamentos ou sangramentos. Durante todo o procedimento, os monitores vitais registram continuamente a frequência cardíaca, a pressão arterial e a saturação de oxigênio de Sean, permitindo que a equipe de anestesia reaja prontamente a qualquer alteração. No entanto, a cirurgia em si é apenas o começo de um longo e desafiador caminho de recuperação. Nas primeiras horas após o procedimento, Sean é transferida para a unidade de terapia intensiva, UTI, onde sua condição é monitorada de perto. A dor, embora controlada com analgésicos intravenosos, é uma presença constante. A mobilização precoce, um componente vital da recuperação pós-cirúrgica, é iniciada o mais rápido possível. Com a ajuda da equipe de enfermagem, Sean é incentivada a sentar-se na cama e, posteriormente, a dar alguns passos curtos com o andador. Essa movimentação, por mais limitada que seja, é fundamental para prevenir complicações como trombose venosa profunda, TVP, e pneumonia, além de estimular o trânsito intestinal. A dieta líquida restrita é introduzida gradualmente com pequenas quantidades de água e caldos claros, para permitir que o estômago recém-operado comece a se adaptar. A ingestão de líquidos é cuidadosamente monitorada para garantir uma hidratação adequada, essencial para a cicatrização e para a prevenção de desidratação. A transição para a enfermaria geral marca uma nova fase na recuperação de Sean. A dieta evolui para líquidos mais espessos e, em seguida, para purês e alimentos macios, sempre em pequenas porções. A equipe de nutrição acompanha de perto sua progressão, ajustando o plano alimentar conforme sua tolerância. Os exercícios de fisioterapia se intensificam, com foco em aumentar a resistência e a força muscular. Sean começa a realizar caminhadas mais longas pelo corredor do hospital, com o auxílio do andador e, por vezes, de um fisioterapeuta. A cada passo, ela sente uma nova sensação de conquista, um vislumbre da independência que um dia pensou ter perdido para sempre. O apoio emocional de Simon continua sendo um pilar fundamental. Ele a visita diariamente, trazendo palavras de encorajamento e compartilhando seu otimismo. A comunicação entre eles é aberta e honesta, abordando os desafios da recuperação, mas também celebrando cada pequena vitória. A equipe médica, ciente da importância do suporte familiar, mantém Simon informado sobre o progresso de Sean e o orienta sobre como continuar a auxiliá-la em casa. A cirurgia foi um sucesso, mas a verdadeira transformação está apenas começando. O caminho para a recuperação é repleto de desafios, mas a cada dia, Sean se aproxima um pouco mais de sua meta: reconquistar o controle de sua vida. A perda de peso inicial é notável e a melhora em sua mobilidade é visível. No entanto, a equipe médica sabe que a manutenção dessa perda de peso e a adaptação a um novo estilo de vida exigirão esforço contínuo e apoio a longo prazo. O acompanhamento psicológico e nutricional se estende para além da alta hospitalar, com consultas regulares agendadas para monitorar seu progresso, ajustar sua dieta e oferecer suporte emocional. A cirurgia bariátrica é um marco,
Mas a jornada de Shan em direção a uma vida saudável e plena está longe de terminar. É uma batalha contínua contra os velhos hábitos e as complexas questões emocionais que a levaram a essa situação. Uma batalha que agora ela está mais equipada para vencer. A fase de adaptação pós-cirúrgica imediata, embora marcada por um alívio físico inicial, devido à redução drástica da capacidade de ingestão, revela novos desafios nutricionais e comportamentais. Shan agora precisa não apenas controlar a quantidade, mas também a qualidade dos nutrientes, garantindo que cada miligrama de alimento contribua para a cicatrização e a recuperação energética sem sobrecarregar o estômago recém-modificado. A introdução de suplementos vitamínicos e minerais torna-se um componente inegociável do seu regime diário. Vitaminas como B12, D e minerais como ferro e cálcio são essenciais, pois a absorção no trato gastrointestinal pode ser alterada após a cirurgia bariátrica. A falta desses micronutrientes pode levar a uma cascata de problemas de saúde, desde fadiga crônica e anemia até complicações ósseas e neurológicas. A doutora Mendes não se limita a prescrever os suplementos. Ela dedica tempo a explicar o porquê de cada um, detalhando as funções vitais que desempenham no organismo em recuperação. Ela utiliza analogias, comparando os nutrientes a peças de um motor, que precisam estar em perfeito estado para que a máquina, o corpo de Shan, funcione eficientemente. Por exemplo, ela descreve o ferro como o combustível que transporta oxigênio para as células, essencial para a energia e a reparação tecidual. Contudo, a adaptação comportamental é igualmente complexa. A relação com a comida, antes um refúgio para as emoções, agora precisa ser redefinida em um contexto de restrição física. Shan aprende a identificar e a lidar com a fome emocional de maneiras que não envolvam a ingestão de alimentos. A doutora Petrova implementa um programa de gerenciamento de impulsos que vai além do simples registro em um diário. Ela introduz técnicas de mindfulness aplicadas a situações de desconforto emocional. Por exemplo, quando Shan sente o impulso de comer em resposta a uma emoção negativa, ela é encorajada a praticar um exercício de escanear o corpo, onde foca sua atenção nas sensações físicas presentes, sem julgamento. Essa prática a ajuda a distinguir a fome física da fome emocional, permitindo que ela responda de forma mais consciente às suas necessidades. A doutora Petrova também utiliza role-playing em suas sessões, simulando situações sociais onde a comida é proeminente, como um jantar em família ou uma festa, e ensina Shan a navegar essas situações de forma assertiva, negando alimentos sem culpa e focando em interações sociais significativas. A reintrodução gradual de alimentos sólidos segue um protocolo estrito, priorizando texturas macias e fáceis de digerir. Purês de legumes, proteínas magras desfiadas e frutas cozidas são os primeiros passos. A doutora Mendes enfatiza a importância da mastigação lenta e completa, um hábito que Shan está reaprendendo. Ela explica que a mastigação não é apenas um processo mecânico de triturar o alimento, mas o início da digestão, onde as enzimas salivares começam a quebrar os carboidratos. Mastigar adequadamente não só facilita o trabalho do estômago, mas também aumenta a sensação de saciedade, permitindo que Shan reconheça, quando está satisfeita, um sinal que por muito tempo foi ignorado. A equipe de nutrição também introduz o conceito de densidade nutricional, ensinando Shan a priorizar alimentos que ofereçam o máximo de nutrientes com o mínimo de calorias. Por exemplo, em vez de um iogurte açucarado, ela é incentivada a optar por um iogurte grego natural, rico em proteínas e com menor teor de carboidratos.
Essa educação nutricional visa capacitar Shan a fazer escolhas alimentares saudáveis de forma autônoma, preparando-a para uma vida de autogerenciamento da sua saúde. Paralelamente, o programa de reabilitação física, supervisionado pelo Dr. Almeida, entra em uma nova fase. O foco se desloca da mobilidade básica para o fortalecimento muscular e o aumento da capacidade cardiovascular. Shan é introduzida a exercícios de resistência leve, utilizando elásticos e pesos adaptados. A progressão é gradual, sempre monitorando sua tolerância e evitando sobrecarga. O Dr. Almeida explica que o ganho de massa muscular não apenas melhora a força e a resistência, mas também acelera o metabolismo, auxiliando na manutenção da perda de peso a longo prazo. Ele usa a metáfora de construir uma base sólida para o corpo de Shan, enfatizando que a força muscular é crucial para suportar as mudanças corporais e para permitir a retomada de atividades cotidianas. A fisioterapia também inclui exercícios para melhorar o equilíbrio e a coordenação, essenciais para reduzir o risco de quedas, um perigo ainda presente dada a sua condição anterior. A cada sessão de fisioterapia, Shan sente seu corpo se tornar mais capaz, mais responsivo aos seus comandos, um testemunho palpável de sua resiliência. A reabilitação física de Shan, agora em um estágio mais avançado, transcende a mera recuperação de mobilidade. Ela se concentra na otimização da função corporal e na prevenção de futuras complicações. O Dr. Almeida introduz um programa de exercícios de resistência progressiva, utilizando equipamentos como faixas elásticas de diferentes tensões e pesos livres adaptados. O objetivo é não apenas aumentar a força muscular, mas também aprimorar a propriocepção, a consciência da posição do corpo no espaço. Isso é vital para Shan, que precisa reaprender a coordenar seus movimentos de forma segura e eficiente. Por exemplo, exercícios como agachamentos assistidos e levantamento de peso morto com cargas leves são incorporados, sempre com foco na forma correta para evitar sobrecarga nas articulações, especialmente nos quadris e joelhos que foram submetidos a um estresse extremo por anos. Ele explica que o fortalecimento muscular adequado é como construir um esqueleto de suporte interno, mais robusto para o corpo, permitindo que ele suporte melhor as tensões do dia a dia e reduza o risco de dores crônicas. Paralelamente, a reeducação alimentar assume uma nova dimensão, focando na densidade nutricional e na sustentabilidade a longo prazo. A doutora Mendes introduz Shan a um conceito fundamental: a importância de maximizar a ingestão de nutrientes essenciais em um volume de alimentos controlado. Isso significa priorizar alimentos ricos em vitaminas, minerais e proteínas, mas com baixo teor calórico. Ela utiliza uma analogia interessante: pensar em cada refeição como um pacote de energia e reparo, que precisa ser o mais completo possível. Por exemplo, em vez de um prato volumoso de macarrão com molho leve, Shan aprende a optar por uma salada grande e colorida, repleta de vegetais folhosos, legumes variados, uma porção de frango grelhado desfiado e um molho à base de azeite e limão. Essa abordagem não só garante a ingestão de fibras, vitaminas e minerais essenciais, mas também promove a saciedade com menos calorias. Além disso, a Dr. Mendes trabalha com Shan na criação de um plano alimentar flexível que permita adaptações para ocasiões sociais ou imprevistos, ensinando-a a fazer escolhas saudáveis mesmo em situações desafiadoras. A esfera psicológica, sob a égide da doutora Petrova, aprofunda-se na construção de uma nova identidade e autoimagem.
Com a perda de peso e a melhora da mobilidade, Shan começa a se ver de forma diferente e é crucial que essa nova percepção seja acompanhada por uma reestruturação da sua autoaceitação. A doutora Petrova introduz o conceito de autocompaixão, incentivando Shan a tratar a si mesma com a mesma gentileza e compreensão que dedicaria a um amigo querido. Isso envolve reconhecer que a recuperação é um processo com altos e baixos e que os deslizes ocasionais não definem seu valor ou seu progresso. Uma técnica prática utilizada é a carta para si mesma, onde Shan é incentivada a escrever uma carta do futuro, imaginando-se uma pessoa mais saudável e realizada, detalhando as conquistas e os sentimentos positivos. Essa visualização futura serve como um poderoso motivador e um lembrete constante do que ela está trabalhando para alcançar. Ademais, a reintegração social de Shan é cuidadosamente planejada. A doutora Petrova e a assistente social do hospital trabalham juntas para identificar recursos comunitários que possam apoiar Shan em sua transição para a vida fora do ambiente clínico. Isso pode incluir grupos de apoio para pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, programas de exercícios adaptados em centros comunitários ou até mesmo voluntariado em áreas de seu interesse. O objetivo é que Shan construa uma rede de suporte social sólida, que vá além de Simon e da família e que lhe permita recuperar a confiança e a independência em interações sociais. Por exemplo, ela é encorajada a participar de um grupo de caminhada leve, onde pode interagir com outras pessoas em um ambiente seguro e de apoio, fortalecendo não apenas seu corpo, mas também seus laços sociais e sua sensação de pertencimento. A jornada de Shan, portanto, se consolida como um processo multifacetado, onde a cura física, a reeducação comportamental e a reintegração social se entrelaçam para forjar uma nova existência. A jornada de Shan rumo à autonomia e ao bem-estar pós-cirúrgico se intensifica com a introdução de estratégias de mindful eating e de um programa de gerenciamento de impulsos mais refinado. A doutora Petrova, percebendo que a mera restrição calórica e a regulação emocional básica não seriam suficientes para uma mudança comportamental duradoura, aprofunda a exploração da relação de Shan com a comida, indo além do alívio de sintomas. Agora, o foco se volta para a reconexão com os sinais intrínsecos do corpo. O exercício de escanear o corpo é desdobrado em uma prática mais detalhada, onde Shan é guiada a identificar não apenas a localização da fome ou da saciedade, mas também as nuances de cada sensação. Ela aprende a distinguir a fome de estômago, caracterizada por contrações e um vazio físico, da fome de boca, que se manifesta como um desejo por sabor ou textura específicos, muitas vezes desencadeado por gatilhos visuais ou olfativos. Essa diferenciação sutil é crucial para que ela possa responder adequadamente às suas necessidades fisiológicas, em vez de ceder a desejos puramente psicológicos. Por exemplo, ao se deparar com uma imagem tentadora de um alimento em uma revista, em vez de sentir-se compelida a comer, Shan é incentivada a pausar, a observar a imagem sem julgamento e a perguntar-se: meu corpo está realmente pedindo isso agora ou é apenas uma associação aprendida? Ademais, a doutora Petrova introduz o conceito de gratidão alimentar como uma ferramenta terapêutica. Longe de ser um mero agradecimento superficial, trata-se de um exercício de apreciação profunda pelos alimentos que nutrem o corpo, reconhecendo a jornada que cada nutriente percorreu até chegar ao prato de Shan. Em vez de ver a comida como uma inimiga ou uma fonte de prazer efêmero, ela é encorajada a encará-la como uma aliada essencial para sua saúde e vitalidade.
Durante as refeições, Shan é estimulada a fazer uma pausa antes de começar a comer, a observar as cores, as texturas e os aromas do alimento e a refletir sobre os processos naturais, desde o cultivo até a preparação, que tornaram aquela refeição possível. Essa prática cultiva um senso de respeito pelo alimento e pelo próprio corpo, transformando o ato de comer de uma compulsão para um ritual de autocuidado. Por exemplo, ao saborear uma fruta fresca, em vez de apenas ingeri-la rapidamente, ela pode se concentrar na doçura natural, na crocância ou na suculência, apreciando a energia que aquele alimento fornecerá. O aprimoramento do programa de gerenciamento de impulsos envolve a introdução de técnicas de distração ativa e estratégias de adiamento consciente. Quando um impulso alimentar surge de forma avassaladora, a recomendação não é mais apenas ignorá-lo ou substituí-lo por outra atividade passiva. Em vez disso, Shan é incentivada a engajar-se em atividades que exijam foco e energia mental, como resolver um quebra-cabeça complexo, aprender um novo vocabulário em um idioma estrangeiro ou praticar um instrumento musical. A ideia é redirecionar a atenção de forma tão intensa que o impulso alimentar perca força e, eventualmente, se dissipe. Paralelamente, a estratégia de adiamento consciente propõe um intervalo deliberado entre o surgimento do impulso e a ação de comer. Shan é instruída a estabelecer um período de espera, por exemplo, 15 ou 20 minutos, durante o qual ela se compromete a não comer. Nesse intervalo, ela pode praticar técnicas de respiração, realizar uma curta caminhada ou simplesmente observar o impulso sem ceder a ele. Essa pausa deliberada cria um espaço para a reflexão e permite que a intensidade do impulso diminua, aumentando a probabilidade de uma resposta mais controlada. Essa abordagem é particularmente eficaz para combater a alimentação impulsiva desencadeada por estresse ou tédio, permitindo que Shan ganhe tempo para avaliar a natureza real de sua necessidade. Por conseguinte, a reintegração social de Shan ganha novas nuances com a exploração de dinâmicas interpessoais além do círculo familiar imediato. A doutora Petrova a incentiva a participar de atividades em grupo que não estejam diretamente ligadas à saúde, mas que promovam a interação social e o desenvolvimento de novas habilidades e interesses. Por exemplo, ela pode ser sugerido que Shan se inscreva em um curso de culinária com foco em preparações saudáveis e de baixo impacto calórico, onde não apenas aprenderá novas receitas, mas também interagirá com outras pessoas em um ambiente descontraído e produtivo. Outra possibilidade seria a participação em clubes de leitura ou grupos de voluntariado, onde o foco recai sobre a troca de ideias e a colaboração em prol de um objetivo comum, distanciando a interação social de qualquer associação com a alimentação. Essas experiências visam construir uma rede de apoio mais ampla e diversificada para Shan, fortalecendo sua confiança em diferentes contextos sociais e reduzindo a dependência exclusiva de Simon para suporte emocional e companhia. A construção dessa rede social multifacetada é um passo crucial para que Shan se sinta plenamente integrada à sociedade, não mais definida por sua condição física anterior, mas por suas capacidades, interesses e contribuições. À medida que as complexas camadas de uma existência outrora confinada em um espaço de dor e resignação começam a se desdobrar, torna-se patente a intrincada teia de fatores que moldam a jornada humana. O que antes parecia uma narrativa singular de sofrimento físico e isolamento, agora se revela como um intrincado mosaico de influências psicológicas, ambientais e relacionais, cada uma tecendo sua parte na tapeçaria de uma vida em transição.
A própria noção de normalidade é posta em xeque, convidando a uma reflexão mais profunda sobre as definições que impomos à saúde e ao bem-estar, e sobre o peso dos estigmas que muitas vezes, sem percebermos, carregamos. Nesta encruzilhada de aprendizados e superações, onde os ecos do passado se misturam às promessas de um futuro em construção, a compreensão da resiliência humana ganha contornos ainda mais vívidos. As ferramentas desenvolvidas, as novas perspectivas adquiridas, não são meros paliativos, mas sim os alicerces sobre os quais se ergue a possibilidade de uma existência mais plena e autônoma. A forma como as interações humanas, em sua complexidade e nuance, podem tanto aprisionar quanto libertar, emerge como um fio condutor, sublinhando a necessidade de um ecossistema de apoio que nutra o crescimento individual e fortaleça os laços de confiança e compreensão mútua. Ao refletirmos sobre este percurso até agora, percebemos que a transformação não é um evento isolado, mas um processo contínuo, um movimento constante de adaptação e redefinição. As experiências compartilhadas, os desafios superados, criam um novo horizonte de possibilidades, onde a fragilidade se converte em força e a dependência em interdependência consciente. A jornada que nos trouxe até aqui nos ensina que cada passo, por menor que pareça, contribui para a edificação de um novo capítulo, um testemunho da capacidade humana de reinventar-se e de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais adversas. A clareza que emerge não reside em respostas definitivas, mas na sabedoria de abraçar a jornada em si com suas inevitáveis complexidades e suas sublimes promessas. A trajetória de Shan, desde os confins de uma cama que se tornara seu universo, até os limiares de uma nova existência, transcende a mera crônica de uma batalha contra a obesidade mórbida. É um testemunho eloquente da complexa intersecção entre a fragilidade do corpo e a indomável força do espírito humano. O peso que a aprisionara por décadas não era apenas uma carga física, mas o reflexo visível de feridas emocionais profundas, cicatrizes de uma infância marcada pela instabilidade e pela busca incessante por um refúgio em meio ao caos. A comida, outrora um consolo efêmero, transformou-se em um ciclo vicioso de dependência e dor, um espelho distorcido de sua própria dor interior. A intervenção médica, embora crucial, representou apenas um capítulo em uma narrativa muito mais ampla de autodescoberta e redefinição. A verdadeira revolução, como a jornada de Shan demonstra, não reside apenas na transformação do corpo, mas na profunda reestruturação da mente e do espírito. A cirurgia bariátrica, um feito da medicina moderna, foi a ferramenta que abriu a porta, mas foi o trabalho árduo de ressignificação emocional, a coragem de confrontar traumas passados e a disciplina para cultivar novos hábitos que verdadeiramente permitiram a Shan dar os primeiros passos em direção à liberdade. A relação com Simon, que evoluiu de um cuidador a um parceiro de jornada, exemplifica a importância do suporte humano e da interdependência saudável, onde o amor se manifesta não na dependência, mas no incentivo mútuo ao crescimento e à autonomia. A capacidade de se reinventar, de reescrever sua própria história, é a mais poderosa demonstração de sua resiliência. A história de Shan nos convida a olhar além das aparências, a desmistificar preconceitos e a abraçar a complexidade da condição humana. Ela nos lembra que cada indivíduo carrega consigo uma história única, moldada por experiências que vão muito além do que os olhos podem ver. A busca por saúde e bem-estar é, em sua essência, uma jornada de autoconhecimento e autoaceitação, um processo contínuo de cura e fortalecimento. A verdadeira prática, o cerne da transformação, começa agora, na vivência cotidiana de cada escolha, de cada pequena vitória.
É na persistência, na compaixão por si mesma e na coragem de continuar avançando, mesmo diante dos desafios, que Shen e todos nós encontramos a verdadeira essência de uma vida plena. A esperança, antes um fio tênue, agora se fortalece, alimentada pela certeza de que a capacidade de mudança reside em cada um de nós, esperando o momento de florescer.